Hoje é quarta-feira, teremos mais um estudo no regimento das Igrejas Reformadas do Brasil. Nós estamos usando essas quartas-feiras para estudarmos um pouquinho o regimento. Esse estudo, como eu sempre tenho indicado, é um estudo mais prático. O objetivo realmente é tentar mostrar como aquele assunto do regimento funciona na prática nas igrejas, né? Para não ter isso primeiro para os membros de nossa congregação, mas também para outros casos, outras pessoas que estão tendo contato com nossa igreja, para não ter aquela ideia de que o regimento é só um documento formal e guardado lá, que não funciona na vida da igreja. Então, o propósito é mostrar que o regimento é justamente para refletir a prática das igrejas, né? E as igrejas reformadas, então, elas estão dentro de um relacionamento eclesiástico umas com as outras e os membros na congregação. E esse relacionamento eclesiástico é norteado, basicamente, né? O regimento não é um documento exaustivo, um documento simples. E, então, nas questões práticas mais fundamentais, então, o regimento nos oferece alguma orientação, especialmente no que diz respeito aos ofícios da igreja. E nós estamos, nesse momento, tratando sobre ofícios. Depois, a segunda parte do regimento vai falar sobre as assembleias eclesiásticas, então, pensando sobre concílios, conselhos. E a terceira parte, lidando com o culto e aspectos relacionados ao culto. E na quarta parte, então, tratando sobre a disciplina eclesiástica. Então, algumas semanas, esse é o sexto estudo, algumas semanas nós iniciamos esse estudo. Já falamos introdutoriamente sobre a importância e o motivo por que as igrejas reformadas adotam um regimento, e mostrando um pouco da nossa origem no regimento de Dort. Falamos também sobre o caminho para os ofícios eclesiásticos no primeiro estudo. Depois nós falamos sobre a preparação para o ofício de ministro da palavra. Então, nós introduzimos o assunto de ofícios e começamos a falar mais especificamente sobre o ofício de ministro da palavra. Então, nós passamos algumas semanas, as primeiras semanas, tratando sobre o ofício de ministro da palavra, porque o ofício de ministro da palavra, ele não está acima dos outros ofícios. Então, nós não trabalhamos com uma hierarquia pastor, presbítero, diácono, auxiliares. Não, nós trabalhamos com uma paridade de ofícios. Então, pastor ao lado de ministro da palavra, ao lado de presbítero e de diácono. E costumamos usar até uma expressão primus inter pares, o primeiro entre iguais. Isso porque o ministro da palavra, ele é o primeiro a chegar em uma obra onde a palavra de Deus começa a ser proclamada, e à medida que pessoas se convertem e se juntam, então há necessidade de ter presbíteros para pastorear aquele rebanho, e diáconos também para cuidar das necessidades desse rebanho. Mas então o pastor é o primeiro que chega com a pregação do evangelho. Então, os primeiros artigos trataram sobre o ofício do pastor, porque existe uma certa particularidade no ofício de pastor, diferentemente do ofício de presbítero e diácono, que, por exemplo, é a preparação para ele, para o ofício, porque ele vai ser a boca de Deus no meio do povo. Ele tem que ser preparado e bem avaliado para que seja um homem comprometido com a verdade e preparado para proclamar essa verdade no meio do rebanho. E também falamos sobre a ordenação e instalação dele, falamos sobre a responsabilidade da igreja e cuidar do seu ministro. Também falamos sobre o trabalho do ministro no meio da congregação. Então, no estudo de hoje, eu vou usar os artigos 16 e 17 do Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil. Eu vou lê-los ainda para você aqui, mas se você quiser tê-lo no seu smartphone, quiser baixar uma cópia dele,
Em nossa página na internet, na página da Igreja Reformada em Caruaru, nós disponibilizamos o artigo do regimento em PDF, que você pode baixar, pode imprimir. Você também pode baixar um aplicativozinho que tem todos os documentos oficiais das Igrejas Reformadas. Então, o aplicativo é IRB Docs. Docs é D-O-C-S. IRB Docs. Você pode baixar o aplicativo. Lá você tem o regimento, tem as 3 formas de unidade, tem formas litúrgicas, tem os inários e outras informações. Tá certo? Então, nós vamos trabalhar hoje os artigos 16 e 17, que vai falar sobre os deveres dos presbíteros, artigo 16, e os deveres dos diáconos, no artigo 17. Certo, então vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor nesse momento. Pai querido, nós te louvamos agradecidos pelo privilégio que nós temos de tratar desse assunto tão importante para a igreja, que tem a ver com a prática da igreja acerca do ofício de presbítero, acerca do ofício de diácono. Por isso pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, tanto para o Teu servo que vai transmitir esse estudo, como para irmãos e irmãs que eventualmente estejam acompanhando essa transmissão por meio do Facebook da igreja. Em nome de Jesus Cristo nós choramos agradecidos. Amém. Ok, então, os textos que nós vamos usar como referência, embora nós não vamos explicar essa passagem da Escritura, mas podemos fazer isso em outro momento. Está na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe nessa leitura. Nós podemos ver tanto para o ofício de presbítero como para o ofício de diácono. É preciso que eles tenham um bom governo sobre sua própria casa e que também tenham o testemunho dos de fora de sua casa. E esse testemunho, ele deve ser verificável na congregação. Então, nós tratamos isso já na pregação passada, no estudo passado, explicando que a igreja deve participar na escolha dos seus oficiais. Então, o Espírito Santo é dado à igreja, essa sabedoria está na igreja e por meio da igreja Deus chama. A gente vê isso tanto em Atos capítulo 6, na escolha dos homens que iam tratar das necessidades da congregação, como também em outras passagens, como Atos 14, 23, quando Paulo e Barnabé estão visitando as igrejas anteriormente estabelecidas para promover a eleição de presbíteros nessas congregações. O apóstolo Paulo também ordena a Tito que viaje até Creta e estabeleça nas cidades, então, os presbíteros na congregação. Então, sempre
já vimos sobre isso no Caminho para os Ofícios, o envolvimento da congregação na escolha dos oficiais. Só ainda antes de ler o artigo 16 aqui, não, vamos ler logo o artigo 16, em seguida eu dou essa explicação. O artigo 16 do Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil diz assim: os deveres dos presbíteros são supervisionar a Igreja de Cristo junto com os ministros da palavra, para que cada membro se comporte em doutrina e vida conforme o Evangelho. Cuidar da pregação da palavra, dos cultos, da administração dos sacramentos, do ensino e do evangelismo. Fazer fielmente visitas na congregação, exercer a disciplina cristã para que os sacramentos não sejam profanados, zelar como mordomos da casa de Deus para que tudo seja feito com decência e boa ordem, auxiliar os ministros da palavra com bons conselhos e supervisioná-los em doutrina e vida. Então, esse artigo 16, ele meio que se combina com o artigo 13, que falou sobre os deveres do ministro da palavra. Então, há uma estrutura para esses artigos, em que no artigo 13, falando sobre os deveres do ministro, começa falando sobre o trabalho principal do ministro no culto, com pregação, com ensino, com oração, e depois segue falando sobre o trabalho auxiliar dos ministros da palavra aos presbíteros no pastoreamento do rebanho. Agora, falando sobre os deveres dos presbíteros, ele começa também no culto. No culto ele começa com o cuidado, a supervisão do rebanho, junto com o ministro, e também a supervisão de tudo que está acontecendo ali no ambiente de culto, incluindo a supervisão na pregação do evangelho. Então veja a primeira parte desse artigo. Os deveres dos presbíteros são supervisionar a igreja de Cristo junto com os ministros da palavra, para que cada membro se comporte em doutrina e vida conforme o evangelho. Então, é um sentido mais geral, em que pastores e presbíteros estão juntos para governar a congregação. Então, o trabalho mais específico aqui do presbítero recebe o auxílio dos ministros da palavra. Nós lemos sobre isso no artigo 13, quando estávamos falando sobre o dever do ministro. Então, inclui o auxílio ao trabalho de pastoreamento dos presbíteros. Então, veja como está se completando aqui. E ainda no ambiente de culto, o artigo prossegue dizendo cuidar da pregação da palavra, dos cultos, da administração do sacramento, do ensino, do evangelismo. Então veja que o verbo escolhido aqui no regimento não é o verbo fazer que vem em seguida, e essa distinção é importante, porque esse trabalho não é do presbítero, não é tarefa do presbítero pregar, e no culto ensinar, e dirigir evangelismo, administrar sacramentos. São tarefas primárias do ministro da palavra. Embora é possível que presbítero faça essas coisas, sim, presbítero está trabalhando muito próximo com os ministros da palavra. E o próprio ministro da palavra é um dentre os presbíteros destinados para esse trabalho específico. Mas não é o trabalho primário dos presbíteros. Então, eles cuidam para que essas atividades possam acontecer de modo apropriado. Então, os presbíteros, no culto, eles devem trabalhar, devem cuidar para que o culto aconteça em decência e boa ordem, para que a pregação aconteça da melhor maneira. Eles devem supervisionar a pregação do evangelho do ministro. Então, é responsabilidade dos presbíteros atentar para a pregação do ministro. Se o ministro da palavra não está sendo fiel na pregação, fiel à palavra de Deus, em conformidade com os símbolos de fé confessionais da igreja, então é dever dos presbíteros tratarem isso com o seu ministro. Eu vou voltar a esse ponto ainda. Como é que os presbíteros fazem esse cuidado, especialmente quanto ao trabalho do ministro? Prosseguindo nesse artigo, então, agora ele deixa o verbo cuidar, que não é a execução da tarefa em si, mas promover o ambiente e os meios para que pregação, ensino, evangelismo
administração dos sacramentos possam acontecer de modo apropriado. Agora o regimento usa o verbo fazer. Então, fazer fielmente visitas na congregação, exercer a disciplina cristã para que os sacramentos não sejam profanados, zelar como mordomos da casa de Deus para que tudo seja feito com decência e boa ordem e auxiliar os ministros da palavra com bons conselhos e supervisioná-los em doutrina e vida. Então, especialmente os verbos fazer, exercer a disciplina, são verbos que descrevem mais precisamente a atividade principal dos presbíteros. A atividade principal do presbítero está relacionada ao cuidado da congregação e ele exerce esse cuidado com o rebanho prioritariamente por meio das visitas. Então, o presbítero ele está no culto, ele começa a sua atividade no culto, recebendo a palavra de Deus, que ele vai levar para a casa dos membros, e ainda no ambiente de culto, eles devem trabalhar, devem cuidar para que o culto aconteça em boa ordem, para que a pregação se processe em boa ordem, para que o ministro seja fiel na pregação e para que as demais atividades relacionadas com a congregação possam acontecer de modo apropriado. E que todas as coisas, então, todas as coisas relacionadas com o culto, os presbíteros estão cuidando para que tudo aconteça bem. Fora do ambiente da congregação, do culto, da reunião, do culto, então o trabalho dos ministros agora, dos presbíteros, melhor dizendo, vai se processar na casa dos membros. Então, os presbíteros que começa a semana no domingo, no culto, cuidando do culto e da pregação, supervisionando e trabalhando para que tudo aconteça em boa ordem, ele leva o resultado do culto, a palavra proclamada, para a casa dos membros, nas visitas pastorais que eles fazem. Então, nas igrejas reformadas do Brasil, existe a prática de que todas as famílias da igreja, pelo menos uma vez no ano, recebam visitas regulares. Essas visitas pastorais regulares, elas já são programadas, agendadas com as famílias, para que, em momento apropriado, cada família tenha um momento em que receberão os presbíteros da igreja em sua casa. Essas visitas pastorais regulares, elas são realizadas por pelo menos 2 presbíteros, nunca um homem apenas, mas sempre 2 presbíteros. Às vezes o presbítero, o ministro da palavra, eventualmente, na ausência deles, um presbítero e um diácono. No ambiente missionário, como o que eu estou vivendo aqui em Caruaru, é um pouco diferente, mas essas visitas regulares, porque eu fico fazendo visita aqui o tempo todo, mas as visitas regulares, um presbítero de Recife vem, nós somos uma congregação debaixo da supervisão de Recife, então vem um presbítero de lá para realizar essas visitas junto comigo. Então, esses homens de Deus, eles estão indo à casa dos membros e, chegando na casa dos membros, eles querem avaliar, eles querem verificar se esse membro está conseguindo, esse membro ou essa família, né, está conseguindo viver a fé cristã de maneira apropriada, se eles estão progredindo nessa fé cristã, se eles estão enfrentando dificuldades no progresso da fé cristã, do ponto de vista pastoral, do ponto de vista de coração. Eu já fiz uma distinção também e eu vou voltar a explicar essa distinção daqui a pouco quando falar sobre os diáconos. A distinção entre o trabalho pastoral dos presbíteros, tratando do coração, e o trabalho pastoral dos diáconos, cuidando das necessidades temporais e trabalhando para remover os obstáculos temporais no progresso da caminhada do povo de Deus a Canaã celestial. Então, os presbíteros, então, vão para a casa dos membros regularmente. Além dessas visitas programadas, as visitas que são realizadas por necessidade, em casos de doença, em casos de pecados que exigem disciplina, ou outras necessidades que
que eventualmente demandam dos presbíteros que eles vão à casa do membro ou daquela família, independentemente da programação que eles têm na visita pastoral. Algumas visitas também são feitas nas casas para instruir, por exemplo, pais para a profissão de fé. E essas visitas, comumente, mas não exclusivamente, comumente são feitas pelos ministros da palavra, porque não é uma visita pastoral para tratar de questões de pecado ou para fazer aquela avaliação anual, mas é para repetir, se os pais já têm filhos batizados ou aqueles que vão ouvir pela primeira vez a instrução do batismo para os seus filhos, porque no dia do batismo dos seus filhos, os pais vão assumir compromissos solenes, públicos diante da congregação. Então, eles recebem previamente a visita do ministro, que vai lidar com esses compromissos, com essas obrigações. Então, no dia, quando o membro está ouvindo as perguntas da forma do batismo do seu filho, ele não está sendo pego de surpresa, ele já ouviu isso na visita do ministro à sua casa para lidar com essa questão. Então, também visitantes que estão chegando agora na congregação, geralmente esse primeiro contato, o pastor não é aquela visita oficial ainda, então o pastor às vezes está indo lá e fazendo também. Mas a visita regular, anual, para pastoreamento, para avaliação, essa visita sempre ocorre com dois. Às vezes 2 presbíteros, às vezes um presbítero e um pastor, e somente, eventualmente, a presença do diácono na ausência de um presbítero ou de um ministro da palavra, porque o presbítero não pode ir só. Né? Essa visita regular ela não é feita só. Então, nessa visita regular, os presbíteros estão trabalhando para que os membros sejam encorajados a viverem fielmente a palavra de Deus, a aplicarem a palavra de Deus à sua vida, a usarem aquilo que estão recebendo no culto dominical, nas pregações, e então procurando de alguma forma colocar isso em prática na família, na sua casa. E agindo dessa maneira regularmente, os presbíteros têm a possibilidade de evitar que certos males, certos danos, certos pecados que na vida daquela família talvez estava bem no comecinho, logo identificado e trabalhado, e evita-se que então esse pecado ele se desenvolva, e depois então a visita que vai ser necessário para lidar com aquela família, às vezes é uma visita já mais dolorosa, hein? Ao invés daquela visita regular, de encorajamento, e às vezes até de correção mesmo, agora já tem um caráter mais forte, mais formal, mais disciplinar, mais corretiva. Então, essa bênção que Deus deu para a congregação, que é o trabalho pastoral dos presbíteros, para supervisionar o rebanho, para cuidar do rebanho, zelar, veja como diz o artigo aqui, zelar como mordomo da casa de Deus, para que tudo seja feito com decência e boa ordem. Então, os presbíteros estão trabalhando para conduzir o rebanho enquanto casa de Deus de maneira apropriada ao serviço de Cristo. Mas, sabendo que quando há necessidade, quando há pecados a serem tratados na congregação, então os presbíteros terão de exercer a disciplina cristã, a fim de que membros em pecados persistentes, que não tenham se arrependido e abandonado esses pecados, não participem da Santa Ceia em pecado e assim profanem os santos sacramentos. Então, cuidado com o culto, disciplina e pastoreamento do rebanho. E dentro desse pastoreamento do rebanho tem uma ovelha especial nesse rebanho, que é o ministro da palavra. Ele não é especial porque ele é superior aos outros, não. Ele é especial no trabalho que exerce. É um trabalho especial. Ele mesmo é pecador como todos os outros. E também, como uma ovelha do rebanho, ministro da palavra também tem de ser pastoreado, ele também tem de ser visitado pelos presbíteros, ele também tem que ser encorajado,
E nesse ponto aqui, então, eu quero voltar àquela primeira parte do artigo que está falando sobre os deveres dos presbíteros de supervisionar a Igreja de Cristo junto com os ministros da palavra para que cada membro se comporte com doutrina e vida conforme o Evangelho. Então, isso é geral. E agora, no culto, então, os presbíteros, nós falamos, cuidar da pregação da palavra, do culto, da administração do sacramento, do ensino e do evangelismo. Isso está bem direcionado ao ministro da palavra, ao trabalho que o ministro realiza. E isso está descrito no artigo 13, nos deveres do ministro. Então, os presbíteros devem fazer com que essas atividades na igreja sejam bem feitas. Então, desde o princípio, para que essas atividades sejam bem feitas, a igreja, por meio do conselho, chama um ministro para que a igreja tenha um homem dedicado para essas atividades, né? Então, agora que eles chamaram o ministro da palavra, esse homem está trabalhando no meio da congregação, os presbíteros precisam avaliar se realmente esse trabalho está acontecendo bem. Eles precisam avaliar esse trabalho do ministro da palavra, como também deve pastorear a sua vida enquanto ovelha do rebanho. Então, ele está no culto supervisionando o trabalho do ministro. Quando ele está visitando o ministro em casa, ele está cuidando da parte pastoral do ministro com sua família, como um membro, como um rebanho, uma ovelha do rebanho de Cristo, junto com sua família. E tem ainda um outro momento onde o conselho pode lidar de forma mais específica, detalhada e apropriada desses aspectos do trabalho do ministro, que é na reunião do conselho. Como as igrejas reformadas estão fazendo isso, pode variar um pouco, porque isso realmente são questões muito práticas e de vez em quando cada igreja está tratando de uma forma diferente. Mas, em geral, as igrejas estão cumprindo esse mandato. Nos conselhos, em alguns conselhos, o que é feito? Geralmente tem um ponto na pauta das reuniões para tratar esse aspecto do trabalho do ministro. Então, os presbíteros que estavam presentes no culto, então, avaliando a pregação e avaliando o modo como o ministro está trabalhando na congregação, o seu contato com a congregação. Os presbíteros que também estão nas casas dos membros, ouvindo dos membros da congregação, o que eles estão achando do seu pastor, do seu ministro, as pregações deles, do ministro, estão sendo edificantes, estão sendo compreensíveis, estão conseguindo tocar no coração, está explorando bem os pontos, está sendo claro. Então, os presbíteros estão nas casas dos membros e é comum os presbíteros fazerem essa pergunta sobre... Não é se o pastor está bom ou ruim, né? Porque essas perguntas de sim e não ajudam. Os presbíteros vão fazer perguntas que estimulam os membros a comentarem a sua percepção e o seu proveito do trabalho do ministro. Isso é importante, por quê? Porque a partir das respostas dos membros, se os membros estão gostando, se estão sendo edificados, se as pregações estão sendo tocantes, de vez em quando, se as pregações estão curtas demais ou se as pregações estão longas demais, se as pregações estão contando muita história, se não está explorando muito texto bíblico. Então, todo tipo de informação sobre a pregação, os presbíteros estão ouvindo dos membros da congregação, porque eles querem que os membros realmente se aproveitem da pregação. Porque se realmente não está caindo, a pregação do ministro não está caindo bem na congregação, os presbíteros precisam lidar com esse ponto na conversa com o ministro da palavra, na reunião do conselho. Outra coisa é que os presbíteros, eles têm por compromisso avaliar se a congregação está aplicando aquilo que está sendo pregado na igreja. Então, nas igrejas reformadas, no culto da manhã, já é comum que no culto da manhã a pregação do catecismo, de Heidelberg. Então a gente já tem uma programação de pregações para os presbíteros podem lembrar, por exemplo, nesse momento vai ser domingo 31 do catecismo de Heidelberg, próximo domingo aqui, o pastor Jim é quem vai pregar. Então,
tudo que aconteceu antes do domingo 31, então falando sobre ceia, sobre batismo, então os presbíteros podem fazer perguntas para ver se os membros se recordam, se eles estão entendendo a doutrina que está sendo pregada. De vez em quando também as pregações da noite. No caso da gente, nesse momento, a gente está numa série de pregações na segunda carta aos Tessalonicenses. Por exemplo, no domingo passado, falou sobre o problema dos desordenados na igreja, e que podem ser, esses desordenados podem ser de várias características, em várias áreas, mas Paulo especifica a área do trabalho, onde alguns estavam deixando de trabalhar e se aproveitando dos outros. Então, os membros podem se recordar dessas pregações recentes e fazer perguntas, ou melhor, os presbíteros podem recordar dessas pregações e fazer perguntas aos membros, ou até perguntar se os membros se recordam de alguma pregação recente, se ele pode mencionar assuntos de pregação recente, para avaliar também o grau de envolvimento daquela família com as pregações, com o culto, se eles estão em casa revisando as pregações, se eles estão prestando atenção no culto. Então, presbíteros realmente têm um trabalho enorme. Presbítero nas igrejas reformadas realmente tem trabalho. Não é somente para receber honras e enfeitar o púlpito, mas é para realmente trabalhar no meio do rebanho. Então, de vez em quando, os presbíteros estão percebendo nas visitas que alguns problemas ou algumas fraquezas estão se repetindo em mais de uma família, então é preciso dar uma certa atenção naquela área, e os presbíteros, na reunião do conselho, podem também explorar essa dificuldade, essa fraqueza que eles estão percebendo em algumas famílias, e recomendar ao pastor que o pastor prepare pregações que possam dirigir a congregação a instrução acerca daquele assunto que os presbíteros notaram como falha. Então, isso vai servir para toda a congregação. Então, previne as outras famílias e corrige aquelas famílias que estão vivendo de forma desordenada. Então, veja como tudo está entrelaçado e combinado, hein? Então, os presbíteros que estão visitando as casas estão trazendo a pregação para as casas dos membros, para com ela avaliar o progresso espiritual daquela família. Ao mesmo tempo, eles estão ouvindo da família sobre como elas estão se aproveitando da pregação do ministro, e, ao mesmo tempo, estão avaliando também os pontos positivos e os pontos fracos. Os pontos positivos também eles podem levar para o ministro da palavra na reunião do conselho, para que nas pregações ele também reconheça a igreja, que a igreja está indo bem naquele ponto. Às vezes, pregações somente cobrando, não pode ser assim, porque eu preguei na primeira carta aos Tessalonicenses, e Paulo, muitas e muitas vezes, essa primeira carta é marcada pela exortação, pelo encorajamento, mais do que pela admoestação. Então, tem aspecto de admoestação, especialmente na segunda carta, mas na primeira carta é mais exortativa e mais encorajadora. Tem elogio. O primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses é basicamente elogio que Paulo está fazendo da obra de Deus no meio dos Tessalonicenses. Então, isso também é importante para que a igreja possa, não é para massagear o ego dos pecadores que estão ali, não, é para ela reconhecer que eles estão provando a graça de Deus naquela área, e por causa disso a congregação tem experimentado muitas bênçãos decorrentes dessa graça de Deus nessa área específica. Então, na reunião do conselho, os presbíteros estão avaliando o trabalho dos ministros da palavra, e geralmente alguns conselhos já colocam na pauta mesmo, já é ponto fixo na pauta, a avaliação do trabalho do ministro. Isso é de acordo com o regimento, hein? Então, não precisa necessariamente que toda reunião você vai gastar 10, 20 minutos, meia hora, porque eu julgo que não é necessário. Se for, tudo bem, mas eu julgo que não é necessário. De vez em quando, os presbíteros só podem dizer, não, nós queremos agradecer pelo bom trabalho que o ministro tem feito. Mas, de vez em quando, eles vão usar esse momento para
encorajar o ministro a melhorar nas áreas, nas fraquezas que eles identificaram nas visitas aos membros, como também eles vão dar conselhos aos ministros e vão indicar áreas que o ministro deve pregar nas próximas semanas para alcançar aquelas famílias, particularmente, que têm sofrido em certas áreas, e ao mesmo tempo essa pregação serve para a advertência a toda a congregação. Então, veja o trabalho combinado: culto, família, reunião do conselho, certo? Culto, família e reunião do conselho estão combinados no trabalho do presbítero, onde o presbítero cumpre especialmente o seu trabalho. Então, agora vamos para o ofício de diácono. De vez em quando ainda vou fazer alguma referência ainda de volta ao trabalho dos presbíteros. E daqui a pouco eu vejo no Facebook se tem algum comentário, tá bom? Então, artigo 17, os deveres dos diáconos. Os deveres dos diáconos são cuidar para que haja bom progresso no serviço da caridade na congregação, conhecer pessoalmente através de visitas as necessidades e dificuldades que existem na congregação e exortar os membros do corpo de Cristo a demonstrarem misericórdia, a juntar e administrar ofertas e distribuí-las em nome de Cristo, em consulta com outro oficial, avaliando as necessidades. Encorajar e consolar com a palavra de Deus aqueles que recebem as doações do amor de Cristo e promover, por palavras e atos, a união do Espírito Santo que a congregação goza na mesa do Senhor. Então, veja bem, os deveres dos diáconos são descritos geralmente nessa primeira sentença. Os deveres dos diáconos são cuidar para que haja bom progresso no serviço de caridade na congregação. Então, essa atividade dos diáconos é diferente daquela atividade dos presbíteros. Os diáconos começam o seu trabalho no culto também. Lá na frente a gente vai ler que eles devem encorajar e consolar com a palavra de Deus aqueles que receberam o dom do amor de Cristo. Então, observe que os diáconos, eles vão realizar o seu trabalho, a gente vai ver aqui nas visitas, e eles não vão com sua opinião. Assim como presbíteros, assim como ministros da palavra, os diáconos vão com a palavra de Deus. Eles estão no culto, recebem a palavra de Deus e eles vão à casa dos membros com a palavra de Deus. Mas note que aqui nada é dito sobre o dever dos diáconos relacionados com o culto e com as atividades culticas, como aconteceu no caso dos presbíteros. Presbíteros devem cuidar do ministério da palavra, devem cuidar da pregação, da evangelização, dos sacramentos, da disciplina junto com os ministros. Então, nada disso é mencionado com os diáconos. Os diáconos, o seu trabalho não é da mesma natureza que os pastores. Mas eu quero defender que nem por isso o trabalho dos diáconos deixa de ser espiritual. De vez em quando a gente ouve aquela frase assim, não, o trabalho é espiritual dos presbíteros, o trabalho dos diáconos. Parece que o trabalho dos diáconos não é um trabalho espiritual. E não deve ser assim. O trabalho dos diáconos é espiritual. Existe uma distinção de área onde ambos trabalhadores estão atuando, presbíteros e diáconos, mas ambos trabalhos são de natureza espiritual, ainda que em áreas diferentes. Então, o presbítero, junto com o ministro da palavra, eles estão na área de pastoreamento que tem a ver com o coração dos membros, tem a ver com pecado, com a vida de fidelidade a Deus, em obediência à palavra de Deus, e a correção daqueles que estão se afastando de Deus, afastando da sua palavra, deixando de obedecer a Deus, e que, portanto, necessita de correção para voltar ao caminho, ou, em último caso, quando não houver arrependimento de jeito nenhum, a disciplina deve levar à excomunhão daquele membro para proteger o restante da congregação e para reparar a honra de Deus. E até para o bem do próprio pecador que está rebelde, porque vai receber o remédio mais duro. Mas a gente vai tratar isso melhor na parte de disciplina, bem lá para frente. Então, veja, o trabalho dos presbíteros é aquele trabalho que tem a ver com coração. Esse coração está alegre servindo a Deus,
está se rebelando contra Deus. Então, os presbíteros devem trabalhar junto com o ministro da palavra para que todo o alimento, todo o remédio, todo o cuidado para que esse coração continue amando ao Senhor, temendo ao Senhor e servindo ao Senhor. E à medida que esse coração falha em ser fiel ao Senhor, em servir ao Senhor, em permanecer no caminho, os presbíteros, então, com a vara da correção, vai trazê-lo de volta para o caminho. Os diáconos que estão trabalhando espiritualmente no meio do rebanho, porque os diáconos também estão trabalhando para que cada membro, cada família da igreja possa, assim como os presbíteros estão fazendo, possam continuar na caminhada para Canaã Celestial. Porém, a área de atuação dos diáconos não é coração, não tem a ver com fidelidade e pecado, mas tem a ver com as dificuldades temporais que causam dificuldade, que atrapalham a caminhada do cristão junto a Canaã Celestial. No caso dos presbíteros, são pessoas que estão se afastando do caminho por desobediência e rebeldia, que precisam ser cuidados e disciplinados para retornar ao caminho. No caso dos diáconos, o trabalho dele é o cuidado com irmãos e irmãs que estão no caminho, que não querem se afastar do caminho, que querem continuar servindo a Deus e chegar na Canaã Celestial. Porém, eles têm certas dificuldades no meio do caminho. Pense, por exemplo, alguém que está caminhando no meio da grande multidão, mas de repente ele machuca a perna, ele não consegue caminhar no mesmo ritmo, ele precisa da ajuda, talvez até ser conduzido junto com a multidão. Os velhos, por exemplo, não têm a mesma velocidade e vai ficando para trás, e pode chegar um momento que todo mundo foi embora e os velhos ficaram. Criancinhas a mesma coisa, doentes, cansados. Então, pessoas que enfrentaram tristezas e lamentos e ficaram cabisbaixos e acabaram perdendo o ritmo da caminhada. Então, observe que a área em que os diáconos estão trabalhando não é necessariamente para lidar com os pecados da congregação, mas para ajudar irmãos e irmãs que estão em dificuldades temporais, que estão atrapalhando o progresso. Então vamos dar alguns exemplos aqui no caso dos diáconos. Tem uma família que não está conseguindo ir ao culto porque ela mora distante e tem criança pequena e tem que pegar ônibus e o marido não está trabalhando, aquela família não tem condições financeiras de pegar 2 condições para ir de manhã, 2 condições para voltar, 2 condições para ir de noite, 2 condições para voltar, isso de 3 membros da família. Já deu para perceber que seria difícil. Então, os diáconos vão ajudar essa família, porque nós queremos ver essa família na igreja. Deve ser motivo de grande alegria para o resto da congregação ver aquela família ali. Então, a congregação não está sabendo dos detalhes, mas os diáconos estão e os diáconos vão ajudá-la. Tem uma família que está sem comida em casa. E, então, às vezes, quando chega até no domingo, eles têm que ver alguma maneira, porque vai dar meio-dia, a hora de comer, e não tem o alimento, e ao invés de irem para o culto, eles estão preocupados em como conseguir o alimento. Os diáconos vão trabalhar para ajudar essa família, para suprir as necessidades dela, para que elas possam estar lá na igreja, junto com o restante da congregação, se alegrando, recebendo pregação, sendo edificado, sendo fortalecido, e a igreja se alegrando com eles lá, pelo fato de eles estarem lá mesmo que não conheçam as particularidades. Outro caso, irmãos que às vezes são solitários, hein? E divorciados, viúvos, solteiros, que estão sentindo falta de um casamento. Às vezes essas pessoas passam a semana até em depressão por causa disso, porque depressão não é somente aquela tristeza profunda que isola, porque depressão, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ficaram tristes, desanimados e às vezes até perderam ânimo de caminhar. Então, essas tristezas que estão acontecendo no meio da congregação, muitas vezes os diáconos estão encorajando outras famílias para fazer mais visitas àquela família. Durante a semana, vai lá, aquele irmão, aquela irmã está tão só, ela está sofrendo um pouquinho, então vai lá, passa lá, visita, encoraja. Então, os diáconos,
eles estão realizando esse trabalho e até ativando membros da congregação, de vez em quando, para participar desse trabalho, especialmente nessas visitas de encorajamento a pessoas solitárias. De vez em quando, outro exemplo, tem uma família que está com um caso de doença e muitas vezes está precisando levar alguém para o médico e não tem outro, só tem isso, e às vezes tem que fazer isso no domingo. Imagine, todo domingo com aquele compromisso, a pessoa já faz 2 meses que não vai para a igreja. Se não tem condição de mudar essa rotina e tem que ainda fazer mesmo no domingo, de vez em quando os diáconos podem, eles mesmos, fazerem para que liberar essa família para que vá para a igreja, ou ativar outra família para que reveze com ela e esse irmão possa ir pelo menos um culto. E ao invés desse irmão ficar ausente por 2 meses, eu posso ficar ausente um culto e naquele culto eu ir lá para ajudar aquela família. Então, esse é o trabalho dos diáconos. Os diáconos devem trabalhar para remover todos os obstáculos temporais que impedem o bom progresso, o bom andamento dos membros da congregação. Então, veja que isso é um trabalho espiritual. Por quê? Porque os diáconos estão trabalhando diretamente no bom andamento espiritual da congregação, porém em uma área separada da área dos presbíteros, que tem a ver com o pecado. Mas deixa eu concluir ainda citando um exemplo e um ponto aqui do trabalho dos diáconos. Quando eles estão na casa de irmãos que estão pedindo ajuda, estão precisando de ajuda diaconal, mas quando os diáconos chegam lá, percebe que o problema deles não é a necessidade, o problema deles é que eles realmente estão desperdiçando os recursos que têm com coisas desnecessárias, com supérfluos, estão descontrolando, assumindo dívida e por causa disso estão precisando agora de socorro. Então os diáconos não vão se negar ao socorro das coisas mais necessárias, mas quando eles identificam que há problema de pecado, então os diáconos vão compartilhar com os presbíteros, vão censurar esse irmão por causa desse pecado. E se for uma coisa que os diáconos identificam, os irmãos ali se arrependem e prometem que vão corrigir isso, os diáconos podem andar um pouco mais com essa família. Mas se percebe que esses irmãos não estão se corrigindo, eles devem comunicar isso aos presbíteros, porque observe que agora não é somente uma questão de um irmão que está desempregado e não tem o dinheiro para pagar a passagem, para ir para a igreja ou para comprar um alimento, mas é alguém que está em pecado. Como mordomo dos bens que Deus deu, ele está desperdiçando. Isso é pecado, tá? Contra o 8º mandamento. Nós recebemos de Deus, temos que zelar, cuidar daquilo que nós recebemos. Então, vai ter momentos que os presbíteros, que os diáconos vão ter de acionar os presbíteros, porque percebe que ali é questão de pecado. Como também, de vez em quando, presbíteros visitando percebem certas necessidades e encorajam os irmãos a procurar os presbíteros, os diáconos, para aquela necessidade. E às vezes até um presbítero conversando com um diácono pode indicar que naquela visita podem julgar que é bom para os diáconos visitá-lo, né? Então, veja, o trabalho dos diáconos é fundamentalmente por meio das visitas, ou por meio dos contatos. Esses contatos, tanto presbíteros como diáconos, já começam no próprio ambiente do culto, antes e depois do culto, nas conversas com membros, observando o presbítero. Ele às vezes nota a expressão do rosto de um membro, né? Ele percebe quando um membro chegou mais triste, ele percebe comportamentos pela ausência, às vezes encontrando na rua. Então, o diácono, assim como os presbíteros, percebem que há certas necessidades. Então, eles não devem esperar, devem procurar, devem fazer pergunta, devem visitar. E os diáconos também têm aquela visita regular anual. Anualmente, eles estão visitando os membros para avaliar se os membros estão conseguindo viver bem com aquilo que Deus tem dado, se eles têm usado. Olha que o regimento também chama atenção. Aqueles que não precisam, não estão necessitando de auxílio naquele momento, eles devem ser encorajados e consolados com a palavra de Deus.
aqueles que receberam as doações do amor de Cristo, mas também encorajar, cadê aqui? Conhecer pessoalmente através de visita as necessidades e dificuldades que existem na congregação e exortar os membros do corpo de Cristo a demonstrarem misericórdia. Então, de um lado, nas visitas ordinárias, os diáconos estão observando se essa família está vivendo bem com o que Deus tem dado, se eles estão sendo fiéis nas suas ofertas para os trabalhos na congregação. Eles devem ser encorajados a continuarem sendo fiéis, a continuarem entregando suas ofertas, porque essas ofertas vão servir a irmãos necessitados, como também vão ajudar a manter o ministério da palavra. Então, e aqueles que estão recebendo essas ofertas, essas ajudas, esses socorros, eles devem também ser encorajados a fazerem bom uso dos recursos que estão recebendo, porque isso é oferta da congregação. E os diáconos também devem prestar muita atenção, porque de vez em quando, irmãos, uns por orgulho mesmo, porque tem gente que é orgulho e não quer admitir que precisa, outros às vezes ficam envergonhados, acanhados, não querem, às vezes a família em casa está passando necessidade, mas ele tem vergonha de pedir. Então os diáconos precisam realmente procurar jeito para conhecer cada família e perceber quando essa família não está indo bem, para realmente dar toda a assistência. Quando esse trabalho dos diáconos e o trabalho dos presbíteros, o trabalho do ministro da palavra, está funcionando relativamente bem, porque nós somos pecadores, nenhuma área de nossa vida vai funcionar perfeitamente bem. Mas quando os diáconos estão zelando para realizar o seu trabalho bem, quando os presbíteros estão laborando no meio do rebanho, por amor a Cristo, por amor ao rebanho, quando o ministro da palavra está sendo fiel ao seu trabalho, passando a semana no seu escritório, orando, preparando, estudando, para transmitir a pregação de maneira clara, de maneira profunda, de maneira tocante na congregação, essa congregação, de fato, ela experimenta avivamento. Então, o avivamento brota dessa vida ativa na congregação, tanto na vida dos oficiais que estão promovendo esse avivamento no meio da congregação, como por parte dos membros da congregação que estão provando essa bênção de Deus, desde o trabalho do ministro na pregação, combinado com o trabalho dos presbíteros no pastoreamento, na supervisão, e ainda assistidos pelo amor e a misericórdia de Cristo manifestado por meio dos diáconos. Então veja que realmente é uma bênção. Quando esse trabalho está acontecendo de maneira fiel, a Igreja de Jesus Cristo será muito beneficiada, muito beneficiada. E por fim, os diáconos também têm suas próprias visitas, como acontece com os presbíteros, hein? Os diáconos vão se reunir para traçar planos, para lidar com as visitas que foram feitas, planejamento de novas visitas. De vez em quando, os diáconos podem tratarem sobre como transbordar essa misericórdia para fora da congregação, especialmente quando não tem muita necessidade da congregação. Então, eles podem transbordar para fora, eles podem socorrer a diaconia de outras igrejas que eventualmente estejam passando momentos mais difíceis. Aqui no Brasil mesmo a gente faz isso. Uma igreja, às vezes, ajuda a diaconia de outra igreja, porque de vez em quando uma diaconia de uma igreja está passando por uma fase difícil, ela compartilha com as demais igrejas na Confederação das Igrejas Reformadas e as igrejas procuram ajudar naquilo que é possível. E de vez em quando, nós aqui no Brasil recebemos doações também de diaconias até do exterior, que enviam ofertas para que nós possamos fazer mais ainda no nosso trabalho diaconal. Por exemplo, dentro do trabalho diaconal, embora isso não é a coisa primeira é socorro, mas eu compreendo, concordo que cabe dentro do trabalho diaconal que os diáconos de vez em quando estão ajudando famílias mais simples, que não têm condições às vezes de promover a capacitação de um membro daquela família, e os diáconos podem ajudar de vez em quando a um membro da família fazer um curso que pode contribuir para que essa família possa conseguir mais facilmente um emprego, ou um emprego melhor, ou ele possa começar a explorar suas próprias capacidades num trabalho por conta própria.
né? Então, esse auxílio os diáconos também podem dar, porque isso visa o bem daquela família, visa o crescimento daquela família nas posses, que vão, consequentemente, contribuir também para que eles possam servir melhor no reino de Deus, né? Ok? Então, falamos hoje sobre o trabalho do presbítero, o trabalho do diácono, ambos começando o seu trabalho no culto, ambos começando o seu trabalho recebendo a palavra de Deus no culto e levando essa palavra para a congregação. Os presbíteros têm um trabalho a realizar no culto, como supervisores do culto, da pregação, do ensino, do evangelismo, da catequese, da administração dos sacramentos. E os diáconos, eu já ia esquecendo de dizer isso, também no culto retiram as ofertas que vão levar para a casa dos membros. Nas igrejas reformadas, basicamente tem duas maneiras como isso é feito. Algumas igrejas praticam oferta separada, oferta diaconal separada. Então, lembrando-me aqui da Igreja Reformada de Maceió, por exemplo, eles dedicam o primeiro domingo de cada mês para ofertas diaconais. Então, no primeiro domingo, os membros aprendem que das suas posses devem levar uma oferta exclusiva para os diáconos. Os diáconos vão recolher aquelas ofertas, vão registrá-las como parte das ofertas que eles vão usar para o trabalho diaconal. Então, culto da manhã e culto da noite no primeiro domingo dedicado aos diáconos, no caso de Maceió. E os outros domingos, a oferta geral para os serviços gerais da congregação, ministério da palavra, compromisso com o prédio, evangelização e tudo mais. Em outros casos, por exemplo, a minha igreja, a Igreja Reformada do Grande Recife, o que eles fazem é perguntar aos diáconos quanto os diáconos estão precisando, em média, mensalmente, para realizar o seu trabalho. E aí a congregação, no seu orçamento, destina aquele valor para os diáconos. Então, os diáconos já têm aquele valor para realizar o seu trabalho. Se os diáconos precisam de mais, informa a congregação e a congregação pode eventualmente aumentar esse valor. E quando esse valor é suficiente, os diáconos ficam com essa reserva para complementar em outro momento. Então são maneiras diferentes de como fazer isso, mas o ponto é que os diáconos devem ter a sua própria oferta para realizar o seu trabalho. É muito triste que em igrejas diáconos não realizam o seu trabalho e não têm oferta para realizar o seu trabalho. Aí, quando aparece uma família necessitada, às vezes tem aquela coisa de tirar uma oferta em cima da hora, sem nenhum planejamento. Às vezes, tira primeiro a oferta geral da igreja e depois o resto, a sobra, as migalhas, então vai para os diáconos realizar um trabalho de necessidade a um membro ou uma família da igreja. Isso não é apropriado. Vejam em Atos 6 que os irmãos estão cooperando, estão doando para suprir as necessidades dos que precisam. E muitos até, de acordo com a necessidade, estavam vendendo posses, propriedades para suprir. Então a igreja deve aprender a ser generosa para com os que precisam, porque se Deus tem dado a ela mais do que a outro irmão, nós, aqueles que temos mais da parte do Senhor, devemos ser generosos para com aqueles que precisam. Tá bom? Deixa eu me ver aqui no Facebook se alguém está... Bom, tem alguns irmãos aqui, mas não tem perguntas, hein? Eita, o irmão Júnior disse que Alex Márcio, só comigo está acontecendo, com mais alguém? Só estou vendo a testa do pastor. Não é possível. Será? Pastor Vilmar, a paz do Senhor, meu irmão. Alex Márcio, bom, aí eu não sei, seria bom se outra pessoa deixasse algum comentário aí, hein? Eu espero que não, hein? Que não seja só a cabeça. Eu sei que o tripézinho aqui, que eu geralmente uso mais baixo aqui, ele quebrou, aí eu estou usando em uma outra posição. Eu percebi que ficou um pouco mais alto. Mas, pelo menos, eu estou me vendo aqui do bucho para cima, hein? Deixa eu ver aqui. A Alex já colocou aqui, já está certo.
E Júnior, pastor, se o ministro, durante a pregação, começa a falar besteira, heresia ou alguma distorção das escrituras, os presbíteros, como supervisores do ministro, devem intervir na hora, depois do culto ou durante alguma reunião do conselho? Meu irmão, eu gostei demais dessa pergunta, viu? É uma pergunta corajosa, realmente não tem medo de encarar esse fato. Alex botou o ok aqui, né? Olha, os presbíteros devem usar de muita sabedoria, hein? Devem usar de muita sabedoria, para não causar mais dano ao culto do que aquele que o ministro já está causando, eventualmente falando besteira durante a pregação. Isso, em boa medida, irmão, isso vai depender de uma congregação, se já é uma congregação já bem madura quanto a isso, que isso pode ainda acontecer, mas eu acho que dificilmente será uma coisa muito gritante, hein? Porque dificilmente, pensando sobre nossas igrejas, hein? Numa igreja reformada, que os pastores são continuamente supervisionados, tanto no púlpito como na sua família e nas reuniões do conselho, então que esse pastor vai falar uma coisa que é tão afastado assim da palavra de Deus e das confissões, isso é muito difícil. Então, o que pode acontecer, e isso acontece com relativa frequência, é uma frase, uma coisa que o pastor disse que foi estranho mesmo. Talvez isso está indicando um pensamento estranho do pastor. E os presbíteros esperam terminar, às vezes numa conversa informal, até particular mesmo, depois do culto, e faz a pergunta, tira a dúvida. Se o presbítero continuou com alguma dúvida ainda, não ficou satisfeito não, pode realmente, numa reunião do conselho, tratar do assunto mais detalhadamente. Então, eu posso imaginar que em algumas igrejas isso acontece com frequência e com um certo nível de profundidade, né? Pessoas que estão realmente usando o púlpito da igreja para falar muita besteira. Nesses casos, eu acho que será muito difícil, porque provavelmente nessa igreja não existe a prática continuada de supervisão do púlpito, de supervisão da vida do ministro, do trabalho do ministro, da família do ministro. Então, essa igreja que já está desregrada quanto à supervisão do trabalho do ministro, dificilmente ela conseguirá lidar apropriadamente com esses desvios do ministro da palavra. Então, a sua preocupação é perfeita. Nós não estamos livres desse tipo de problema enquanto igreja reformada, mas na prática eu fui presbítero 4 anos na igreja reformada antes de ser ministro da palavra. Então, como presbítero, nós já tivemos situação onde nós já chegamos a dizer uma vez, não, pastor, então você não vai para o púlpito, porque nós estávamos tratando um certo assunto e nós achávamos apropriado que aquele assunto, naquele momento, não fosse motivo de pregação. E o pastor disse, não, se eu vou para o púlpito, eu vou falar. Então, os presbíteros são responsáveis pelo púlpito e disseram, então, não, pastor, não vai para o púlpito, não. Até depois teve que tratar esse assunto para solucionar. Então foi uma situação muito especial. Mas veja, nas igrejas reformadas, o púlpito não é prerrogativa do pastor. O púlpito é a prerrogativa do pastor para pregar a verdade, não para colocar quem ele quer em seu lugar e não para dizer o que ele quer. Porque é dever dos presbíteros supervisionar o púlpito. Então, é ele quem recebe a autorização do conselho para pregar. E, por exemplo, quando o pastor não está, é com a autorização do conselho que um outro homem vai para o púlpito. Então, não é sem autorização do conselho. O conselho tem uma responsabilidade enorme de cuidar realmente do púlpito das congregações. Ok, irmão Júnior? Espero que a resposta tenha ajudado. Foi maravilhoso. Está de parabéns pela pergunta. Está bem dentro do contexto, essa preocupação pastoral, que é trabalho dos ministros em relação à pregação. Irmãos, eu quero agradecer a vocês, já estouramos aqui o nosso tempo, consegui falar aquilo que eu pretendia sobre o ofício de presbítero, o ofício de diácono.
Eita, Júnior, tem outra pergunta aqui. Ah, ele respondeu que ajudou, ótimo. Então vamos brevemente aqui sobre diácono agora, né? E sobre o socorro diaconal, no caso de uma cesta básica, os diáconos podem convocar a igreja para doar, por exemplo, cada um quilo de alimento para o socorro. Acho que isso trabalha o coração da igreja, com certeza. Mas, veja, em muitos lugares, essa cesta básica, quando são... que eu não estou fazendo nenhuma acusação e não estou dizendo que é assim, hein? Mas eu vim de um contexto evangélico, então eu falo do meu próprio contexto que eu vivia. Muitas vezes, igrejas que estão juntando cesta básica, tudo que eles fazem pelo membro, às vezes é aquela cesta básica. Então, nas igrejas reformadas, normalmente nós fazemos mais do que essa cesta básica. E a gente não fica dependendo de pessoas trazerem 1 quilo. O coração dos membros da congregação são estimulados a contribuírem com ofertas generosamente para o trabalho dos diáconos, isso continuamente. Então, mesmo se não tem um membro necessitado, a congregação ainda está sendo ensinada e estimulada a contribuir, porque a igreja deve transbordar essa generosidade para fora da congregação. Mas isso não impede que, além das contribuições das ofertas exclusivas para o trabalho diaconal, além disso, a congregação também ajude doando material para a cesta básica, e não apenas cesta básica, outros itens de necessidade. Por exemplo, passagens, um membro pode ajudar uma família que não pode vir para a igreja passando lá e dando carona quem tem carro, podem pagar algumas passagens para irmãos que estão precisando ir para tratamento médico, podem ajudar com a compra de remédio, particularmente, podem ajudar uma família que é muito simples, de repente o irmão pode levar aquela família numa loja e comprar uma roupa. Então, de fato, é possível e devemos ser estimulados a fazer mais. Mas não podemos ficar restritos a essas coisas como se o diácono fosse arrecadar aquele alimento ali para levar aquilo que conseguiu. Às vezes não consegue o arroz, não consegue o feijão, não tem uma charque. Então, muitas vezes a necessidade de uma família é muito mais do que isso. Às vezes é uma conta de luz, uma conta de água. Então, embora isso possa acontecer, e eu até estimulo, aqui em Caruaru a gente fez isso, a gente juntou roupas, alimentos, brinquedos e qualquer outra coisa que pessoas pudessem doar, e a gente ajudou famílias de venezuelanos. Então isso, além do trabalho diaconal da igreja e socorrer os membros da congregação, a gente conseguiu ainda levantar esses materiais e doar para famílias de venezuelanos, que não tem nada a ver com a nossa congregação, hein? Ok, então, Alex, pastor, gostaria de saber como é feito a consagração dos diáconos. Passa por algum seminário, algum curso teológico? Não. No caso dos diáconos e presbíteros, não. O curso teológico só para o ministro da palavra. É claro que os diáconos e presbíteros, eles devem conhecer a palavra de Deus, porque eles vão realizar o seu trabalho com a palavra de Deus. Nós lemos isso tanto no artigo 16 em relação ao trabalho dos presbíteros, como no artigo 17 em relação ao trabalho dos diáconos. Presbíteros e diáconos não podem chegar na casa dos membros para realizarem o seu trabalho com base nas suas opiniões. Eles têm que abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, expor a palavra de Deus e instruir os irmãos com base na palavra de Deus. Então, esses membros devem conhecer a palavra de Deus, mas não é necessário um curso teológico, porque eles não terão de fazer uma exposição pública da palavra de Deus. Mas eles podem facilmente aplicar a palavra de Deus, estimulando os membros a contribuírem, a serem fiéis, a repreenderem membros que não estão contribuindo com suas ofertas, a encorajar membros a receberem as doações com alegria, com gratidão, e pegar textos bíblicos e mostrar isso. Isso presbíteros e diáconos particularmente podem fazer. Normalmente, membros da congregação que servirão como presbítero ou diácono, normalmente a gente tem uma regra de que ele deve ter no mínimo 1 ano como membro da congregação. Então, para se tornar membro em nossa igreja, geralmente é 1 ano, tá?
fazendo aulas de catecismo, passa um ano visitando, acompanhando, sendo visitados pelos presbíteros, sendo catequizado para se tornar membro. E para assumir qualquer ofício, ele tem que passar um ano como membro, porque como membro ele vai participar das atividades regulares, recebendo visitas, observando o culto, como todas as coisas acontecem, um ano de pregação, um ano de ensino. Então ele já aprendeu relativamente bem. Em alguns casos, a gente acrescenta, quando é necessário, quando é um membro que se sente inseguro, a gente acrescenta um tipo de um pequeno curso de instrução para preparar melhor os homens que vão entrar nos ofícios, seja de presbítero, seja de diácono. Existe uma outra coisa também que a gente pratica, que é o ouvinte. Eu, por exemplo, antes de ser presbítero, eu passei um ano como ouvinte. Eu era recém-chegado, tinha me tornado membro, estava com menos de um ano de membro, recebi indicação para o presbitério, mas o conselho achou melhor que eu não fosse para a eleição naquele momento, que eu passasse um ano a mais aprendendo. Então eu fiquei visitando as reuniões do conselho, eu participava das reuniões do conselho, não fazia visitas pastorais, mas participava das reuniões, não tinha direito a voto, mas eu estava ali para aprender, podia dar opinião. Algumas visitas eu participava, que não eram aquelas visitas de disciplina ou para tratar de assuntos privados. Então, eu recebi autorização da congregação para participar, como presbítero. Diácono, a mesma coisa. Eu reconheço que é um grande curso esse, viu? Você realmente aprender praticando ali junto com os presbíteros. E o que você tem dúvida de como lidar, você está do lado de um presbítero, do lado de um diácono, e você pode perguntar e aprender diretamente com ele. Então, embora a gente faça também um tipo de cursozinho, onde a gente ensina a partir de textos bíblicos qual é o papel do diácono e trata algumas circunstâncias onde o diácono pode realizar o seu trabalho, muitas vezes trabalhando do lado de um diácono, do lado de um presbítero, que o homem vai receber realmente aquilo que precisa como complemento para realizar o seu trabalho.